Vamos dar início ao estudo sobre biologia. E a gente, começando do início, o assunto é citologia. Logia significa estudo, cita, o próprio nome diz, que é o estudo da célula. Então, se você vai fazer prova sobre esse assunto, já fica nesse vídeo, que com certeza eu vou lhe passar dicas práticas, objetivas, com o que é necessário para você tirar nota boa. Claro, como eu sempre falo, a gente precisa ter um raciocínio amplo, generalista, tentar, contextualizar as coisas. Mas o que você aprender aqui já vai servir sim. Vamos lá? No geral, gente, a gente precisa entender que citologia é o estudo de toda a célula, então eu preciso saber sobre o formato dela, o que é que ela tem dentro dela e também as funções de cada parte da célula, não é verdade? No geral, a gente vai estudar um conteúdo lá na frente que se chama Origem da Vida, onde a gente vai estudar como surgiram as primeiras células. Se vocês observarem, existe essa imagem daqui que está aparecendo aí na sua tela, onde você vê que existem dois tipos de célula, a célula eucarionte e a célula procarionte. No geral, a célula procarionte ela foi a primeira que surgiu. É uma célula mais simples, encontrada em seres primitivos que tem lá desde bilhões de anos no planeta Terra, que são as bactérias. Depois essa célula evoluiu e surgiram várias organelas, várias estruturas aí, e ela se tornou mais complexa, formando também animais, seres vivos, mais complexos, que é a célula eucarionte. Então, nessa imagem, vocês conseguem ver bem nítido a diferença de uma célula mais primitiva, que é a célula procarionte, que ela existe até hoje, e a célula eucarionte. Então, vamos falar um pouco sobre citologia. No geral, vamos aprender sobre o formato, que a gente tem básico hoje de uma célula. Ela tem uma parte externa, que essa parte externa vai ser chamado de, anota aí, membrana plasmática. E a gente vai ter que fazer estudos separados, sobre a membrana plasmática. Assim como também aqui dentro, como vocês viram aí na imagem, existem várias organelazinhas. Então esse meio aqui a gente vai chamar de citoplasma. Pode vir em provas com o nome também de hialoplasma. E aqui no centro a gente tem onde fica o DNA, o material genético, tem um nucleolo também, que depois a gente vai aprender sobre cada uma dessas coisinhas aí. A gente tem o núcleo. Então aqui eu tenho um exemplo de uma célula chamada de célula eucarionte. Ela tem membrana, citoplasma e núcleo. A gente diz que ela tem núcleo definido porque ela tem essa membrana aqui, gente, ó, que se chama carioteca. A carioteca é a membrana que reveste o núcleo e é o que faz a gente diferenciar se uma célula é eucarionte ou procarionte. A célula procarionte, ela tem um formatozinho mais retangular nos livros. O DNA fica solto na célula. Ela não tem essa carioteca. E ela só tem uma organela, que é uma das organelas que mais cai em prova, Eu costumo brincar que essas organelas é como se fossem os órgãos da célula. Então aqui a gente tem uma organela, são umas bolinhas, uns granulozinhos, chamados de ribossomos. Então os ribossomos são estruturas que vão fazer síntese de proteína, a gente vai aprender isso mais lá na frente, mas é a única organela que existe na célula chamada de célula procarionte. Tá? No geral, o que a gente também precisa saber sobre as células? A gente vai estudar, calma, cada partezinha dessa separada. Mas o estudo da citologia, o estudo aprofundado da citologia, permitiu entender que existem algumas diferenças básicas entre as células que vocês também precisam saber, já anota aí. Existem células que são autotróficas e existem células que são heterotróficas. Anota aí a diferença. Tá? Autotróficas são células que produzem seu próprio alimento e heterotróficas não produzem seu próprio alimento. Existe uma outra diferença que vocês precisam saber, deixa eu apagar aqui o nome citologia. Vocês precisam saber a diferença entre o nome anaeróbia e aeróbia. Aeróbia ou aeróbica, às vezes vem assim. Gente, uma célula anaeróbica, ela não utiliza o oxigênio para produzir energia. Enquanto que a célula aeróbica, ela surgiu depois, claro, ela utiliza sim o gás oxigênio. Outra coisa que vocês têm que lembrar é que uma célula pode ter uma reprodução, desculpa gente, sexuada ou
assexuada, o próprio nome diz, né? Então, sexuada precisa da união dos gametas para ela se reproduzir, enquanto que uma célula assexuada não precisa da união dos gametas para se reproduzir. E um quarto conceito para essa parte de introdução da citologia que vocês precisam conhecer é a diferença entre uma célula unicelular para uma célula pluricelular. Unicelular, o próprio nome está dizendo que só tem um tipo de célula, então todo ser vivo seria formado por um único tipo de célula. E pluricelular, eu tenho outros tipos de célula. Então imagina que na natureza, gente, existem 5 reinos de seres vivos, que é o reino monera, a gente vai ver lá na frente, que é formado pelas bactérias. Depois surgiram os protozoários, que é o reino protista. Surgiu o reino fungi, que são os fungos. Depois os vegetais, que são as plantas. E o reino animalia, que é o reino animal, que é bem extenso. E aí o que acontece? Cada reino desse, ele tem sim um tipo de célula e algumas características que são essas básicas aqui que vocês estão aprendendo nesse primeiro vídeo. Então, entenderam a diferença de célula eucarionte, procarionte e esses conceitos básicos de citologia? Então, agora vamos para o próximo vídeo, onde a gente, de fato, vai mergulhar no conteúdo e onde a gente vai aprender cada partezinha dessa separada. Então, já me segue, já me acompanha, comenta aqui a sua dúvida, fica comigo porque vem muito conteúdo bacana pela frente. Eu sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado.